low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salve, salve amigos do automobilismo de disciplina, sejam muito bem-vindos ao Hyperpole Brasil, canal dedicado a trazer informações e notícias sobre os principais campeonatos de endurance do mundo. E o vídeo de hoje vai ser mais ou menos um guia para quem quiser assistir as 24 horas de Le Mans, que acontecem aí do dia 11 a 15 de junho de 2025. Basicamente eu vou dizer o que eu presto atenção nas corridas, algumas regras, principalmente do WEC, regulamento e alguns detalhes aí para se prestar atenção que para mim melhora um pouco a experiência. Da mesma forma que na Fórmula 1, os treinos e qualificatórios são quase que batalhas internas, onde as equipes competem quase que de longe, tentando entender os seus carros e onde eles podem ser mais fortes e onde são mais fracos que os adversários. Depois das primeiras sessões de treino, acontecem as sessões de qualificação, que são separadas. A primeira sessão é para os LMP2 e LMGT3, e depois uma sessão apenas para os Hypercars. Durante os treinos livres, eu gosto de prestar atenção nos tempos de volta de cada carro, para tentar entender se a equipe está fazendo um treino de qualificação ou de corrida. Geralmente os tempos de qualificação vão ser mais baixos, porque é onde a equipe configura o carro para ter o melhor desempenho em poucas voltas. Já os tempos de corrida tendem a ser mais lentos, porque é onde a equipe configura o carro para stints mais longos e consistentes. O regulamento dita poucas regras para os pilotos nos treinos e qualificatórios. Por exemplo, existe uma regra que diz que na categoria LMGT3, apenas um piloto bronze pode guiar o carro durante o primeiro qualificatório. Por isso a obrigatoriedade de se ter um piloto bronze na LMGT3. Tem ainda uma outra regra para todas as categorias que diz que o piloto que guiar na H1, na Hyperpole 1, não pode ser o mesmo a guiar na H2. E caso aconteça de dois carros marcarem exatamente o mesmo tempo no qualificatório, a prioridade é sempre do carro que fez o tempo primeiro. No vídeo anterior eu já expliquei quais são as sessões de treino e de qualificatório, então se você não assistiu, dá uma olhada aí, vai estar no card ou na descrição do vídeo. Antes da largada é feita a volta de apresentação, onde os carros vão a uma velocidade bem baixa e os pilotos aproveitam para tentar aquecer os pneus, fazendo aqueles zigue-zagues, da mesma forma que na Fórmula 1. A largada no WEC ela é feita no modelo de Rolling Start, ou seja, os carros se alinham no grid de largada em duas filas, mas eles não param. Eles continuam andando em uma velocidade controlada, até que as luzes vermelhas se apagam, que é o sinal de que a corrida começou de fato. O regulamento estipula várias regras para várias variáveis que podem acontecer durante uma largada, como por exemplo pode acontecer, dependendo de algumas condições, que seja necessária uma segunda volta de apresentação ou que a corrida inicie atrás do safety car. Mas como são exceções, eu não vou falar dessas regras aqui porque ia deixar o vídeo muito longo. A partir do apagar das luzes ou da green flag, é corrida. Quem freia perde, quem vence o melhor ou o mais doido. Antes de falar dos pit stops, eu queria trazer uma informação aqui sobre os regulamentos. Le Mans tem um regulamento específico, que ele é adaptado a partir do regulamento oficial do WEC. E como esse vídeo é sobre Le Mans, todas as informações aqui eu peguei do regulamento específico de Le Mans. Porém, na parte dos pit stops não tem nenhuma alteração. Então todos os pit stops no WEC seguem a mesma regra, inclusive Le Mans. Como eu já disse em outro vídeo, os pit stops são parte essencial na estratégia das equipes nas corridas de endurance. E eles acabam sendo bem mais lentos do que em outras categorias, como a Fórmula 1, por exemplo, mas é muito por conta do regulamento. Então eu vou trazer aqui algumas regras que o regulamento estipula, para você poder entender um pouco melhor do porquê que a dinâmica do pit stop no WEC é do jeito que é. Em todo pit stop vai ter um membro que vai ser o Car Controller. Ele é responsável por fazer o carro parar no lugar certo e também pela segurança geral do pit stop. É aquela pessoa que fica com uma plaquinha na frente do carro, ele usa aquela plaquinha para indicar para o piloto onde ele tem que parar exatamente. E ele também é responsável pelo release do carro. Então quando o pit stop termina, é ele que dá o sinal para o piloto que ele já pode sair. Sobre as trocas de pilotos, a regra é até bem simples. A troca pode acontecer a qualquer momento durante o pit stop, contanto que o carro esteja parado corretamente e com o motor desligado. Além disso, apenas uma pessoa pode ajudar o piloto a sair ou entrar do carro. Seja o outro piloto que vai entrar no lugar dele, seja uma pessoa designada para essa função. Só que essa pessoa designada ela não pode ter nenhuma outra função além de ajudar o piloto a entrar e sair na hora do pit stop. Uma regra que talvez seja mais importante é a regra de quantidade de pessoas fazendo intervenções no carro. Intervenções seria limpar alguma coisa, reabastecer, trocar pneu. E o regulamento do WEC ele diz que somente 4 pessoas podem intervir no carro ao mesmo tempo. Não contando, é claro, a pessoa que ajuda os pilotos, porque essa pessoa não está intervindo no carro, e sim nos pilotos. Existe também uma regra que diz que o abastecimento ele tem que ser feito sempre primeiro no pit stop. E o abastecimento ele conta como uma intervenção. Porém, durante o abastecimento, não é permitido usar ferramentas no carro. Então você pode ter mais 3 pessoas trabalhando no carro, porém sem o uso de nenhuma ferramenta. Então não pode usar pistola pneumática, não pode usar nem chave de fenda.
E falando sobre as pistolas pneumáticas, existe também uma regra onde as equipes só podem utilizar no máximo 2 pistolas pneumáticas no pit stop. Então por isso que não tem lá uma equipe de 12 pessoas igual tem na Fórmula 1, onde cada 3 trocam uma roda, porque simplesmente o regulamento não permite isso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é de um pit stop de 2021, de Le Mans, e eu vou tentar comentar um pouco as regras que eu falei e algumas outras também que tem ali para ficar um pouco mais fácil de entender. Esse pit stop vai ter troca de pilotos. Então o carro chega, para no lugar designado, e aqui a gente já pôde ver, né? O piloto já foi lá em direção ao carro para fazer a troca. Nesse caso vão ser os próprios pilotos que vão estar ali se ajudando, né? A sair, a entrar, se amarrar, apertar cinto e tudo mais. E também a gente viu que esse primeiro mecânico, ele colocou uma garra aqui na asa traseira do carro. Nada mais é do que um aterramento. Serve para dissipar a eletricidade estática. No caso dos hypercars que usam motores híbridos, é um aterramento a mais para garantir que não vai ter fagulha no bocal do abastecimento. Aqui a gente já pode ver também que tem 1, 2, 3, 4 mecânicos trabalhando no carro. Nesse momento, durante o abastecimento, é proibido usar ferramentas. Então o primeiro mecânico provavelmente está só trocando o pendrive do datalogger do carro. O 3 e o 4 eles estão ali fazendo limpeza no carro, então eles estão usando um paninho, um produto líquido, enquanto o 2 está fazendo o abastecimento, né? E aí, seguindo aqui com o pit stop, né, o piloto sai do carro, ele vai ajudar o piloto que vai entrar a amarrar cinto, amarrar as redes de proteção e tudo mais. O primeiro mecânico já fez a troca do datalogger. E agora é só eles se prepararem para a troca de pneu, né? Lembrando que a troca de pneu só pode acontecer depois que terminar o abastecimento. Porque enquanto o abastecimento está acontecendo, não pode ser usadas ferramentas. E aí, terminando o abastecimento ali, esse mecânico que está com essa mangueira na mão, ela é uma mangueira pneumática. Ela vai injetar ar comprimido num sistema do carro que faz ele levantar. E aí eles começam a troca de pneus, né? Usando apenas 2 pistolas pneumáticas. Terminando o abastecimento, o mecânico vai puxar ali uma válvula, né? Que vai fazer o carro descer. E aí o car controller, né? Vai liberar o carro para voltar para a pista. Todos os carros de Le Mans, obviamente, eles têm que ter faróis funcionais, porque a corrida tem o período noturno, e existem algumas regras para os faróis, mas no geral é só ter um farol bom e que faça uma luz branca na dianteira. Alguns campeonatos como o INSA obrigam alguns carros a usarem uma determinada cor de farol para facilitar a diferenciação deles na pista. E também todos os carros no WEC, eles têm luzes de freios funcionais. Além dos faróis aí, das luzes de freio, os carros também têm algumas luzes de sinalização, como por exemplo luzes intermitentes que são usadas no caso de chuva ou no caso de full course yellow, ou até alguns carros que mudam a cor do farol quando eles ativam o pitch limiter, né? Existem algumas formas de neutralização de prova no WEC. São elas as slow zones, ou bandeiras amarelas localizadas, full course yellow, que é como uma bandeira amarela, mas é na pista toda, safety car e red flags. O regulamento ele é bem extenso nessa parte, mas eu vou tentar resumir bastante só para o que interessa para quem for assistir. Uma slow zone é quando o diretor de prova determina um pedaço da pista, um setor da pista que por algum motivo está oferecendo risco aos pilotos ou aos marshals, né, que são as pessoas que trabalham ali na pista, e onde os carros têm uma velocidade controlada de no máximo 80 km por hora, e também é proibido fazer ultrapassagens nas slow zones. A full course yellow ela é semelhante à slow zone, porém ela é aplicada na pista toda, então os carros não podem passar de 80 km por hora e nem ultrapassar em nenhum ponto da pista. Durante a full course yellow, a entrada no pit fica fechada, então os carros não podem entrar para pit stop. Tem também o safety car, que no caso de Le Mans vão ser 3 carros dispostos em pontos diferentes da pista, né, que são chamados de safety car A, B e C. Assim que o diretor de prova aciona o safety car, os 3 entram na pista independente de onde esteja o líder. E depois, né, ao final do safety car, os carros B e C vão permitir que os carros que estejam ali atrás deles ultrapassem para alcançar o safety car A e aí juntar todo o pelotão e fazer a relargada. Essa dinâmica de ter 3 carros para safety car é específico de Le Mans, muito provavelmente porque o circuito tem 13 km, então seria muito difícil ter um carro só para conseguir controlar todo mundo que está na pista, né?
Durante o safety car em Le Mans, a entrada do pit não é fechada, porém a saída ela é fechada toda vez que o safety car tá passando pela reta dos boxes. Então se alguém entrar para fazer pit stop durante a passagem do safety car ali pela reta dos boxes, esse carro tem que esperar até que o último carro atrás do safety car passe por uma linha determinada para ele poder sair do box. Então ele vai sair atrás do pelotão. E lembrando também que no regulamento de Le Mans não está previsto o Virtual Safety Car. A Red Flag, ou a bandeira vermelha, é um pouco diferente. O pit lane fica completamente fechado, os carros entram em regime de parque fechado e eles param em um local pré-determinado pela direção de prova. Durante o período da bandeira vermelha, apenas um membro da equipe pode trabalhar no carro e só para garantir a segurança operacional. Por exemplo, eles podem usar aqueles equipamentos de resfriamento do motor, baterias auxiliares, para manter os sistemas elétricos, etc., mas não podem, por exemplo, fazer reabastecimento ou troca de pneus. Eles só podem intervir no carro se o diretor de prova autorizar por uma questão de segurança. O regulamento ele estipula uma regra bem interessante para a finalização da corrida, né? O primeiro colocado vai ser o carro que andou a maior distância durante a prova, independente da sua posição no grid. Claro que muito provavelmente nos dias atuais o carro que andou mais vai ser o carro que está na primeira colocação geral, porque todos os carros têm o mesmo tempo de prova, 24 horas. Então, se um carro está andando mais rápido, ele vai dar mais voltas e ele vai percorrer uma distância maior nessas mesmas 24 horas. Mas já houveram exemplos de carros no passado que não chegaram na primeira colocação em termos de tempo e ainda assim venceram a prova, né? Que foi o exemplo que eu dei no vídeo passado da McLaren F1 GTR, que foi campeã geral da prova de 95, tendo conseguido dar aí 298 voltas contra 297 de um protótipo Courage C34 que ficou na segunda colocação. Bom, e dito tudo isso, o resto é corrida, ultrapassagem, estratégia, resistência e muita disciplina. E ação nas corridas de endurance não falta praticamente nunca. Então, qualquer momento que você parar para assistir ali, você vai ver alguma ultrapassagem, você vai ver alguma coisa sendo feita, alguma movimentação na corrida. Uma estratégia que eu uso para assistir essas corridas mais longas é olhar um pouquinho a cada algumas horas, né? Se eu tô em casa sem fazer nada, eu deixo a corrida rolando num monitor ou numa TV e praticamente todo momento que eu paro ali para assistir alguns minutos, eu vejo alguma coisa legal acontecendo. E aí, é claro, eu recomendo muito assistir a primeira e a última hora da corrida, porque são os momentos cruciais, né? A largada e principalmente a última hora, que é onde as equipes dão all-in nas estratégias, os pilotos usam toda a sua habilidade, tentam extrair ali o máximo de performance dos carros para tentar uma cartada final e tentar vencer a prova, ou pelo menos ficar melhor posicionado aí no final. Lembrando que eu fiz um calendário do Google, né, com as datas e hora aí das provas do WEC. Então, quem quiser receber as notificações dos horários dos treinos, qualificatórios, das corridas, o link tá aí na descrição, é só clicar e adicionar no seu calendário que você já vai receber as notificações. E aí, mais uma vez lembrando que a transmissão aqui no Brasil vai ser feita pela Band e pelo canal Grande Prêmio, e eu recomendo muito a transmissão do canal Grande Prêmio. No fim de semana passado eu assisti as 500 milhas de Indianápolis na Disney ali no ESPN e pra mim a transmissão foi bem ruinzinha, muito pouca informação, uma tradução simultânea muito ruim, que não dá pra entender nem o que o piloto tava falando, nem o que o comentarista tava falando, e isso acaba tirando um pouco da experiência, né, de assistir a corrida. Bom, por esse vídeo é isso, muito obrigado a você que ficou até o fim, que me aguentou falando por esses longos 13 minutos, e eu espero que você consiga assistir as 24 horas de Le Mans desse ano, e espero também que você curta esse espetáculo aí do automobilismo, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal aí, deixar um like pra eu poder saber se os vídeos estão bons ou não e continuar fazendo, ou talvez mudar o formato, etc. E então é isso, valeu, muito obrigado por quem assistiu, paz!